Divisão de polinômios aparece muito quando a gente está calculando o limite, principalmente aqueles limites do tipo 0/0. Você saberia fazer a divisão desses dois polinômios? Qual método você usaria? Brioche-Ruffini ou o método da chave? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer usando os dois métodos. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais novidades. Então, nosso objetivo é chegar nessa divisão aí, usando tanto o Brioche-Ruffini quanto o método da chave. Mas antes disso, a gente vai usar um método que é chamado de utilizando, né, os produtos notáveis. Já tem um vídeo aqui no canal que a gente também faz simplificações de frações algébricas usando as propriedades de potenciação e colocando em evidência. Principalmente as propriedades de potenciação são fundamentais para a gente continuar o estudo aqui desse vídeo. Se você não viu, vai lá, vou deixar o link ali na descrição. Como é que a gente vai usar produtos notáveis para fazer essa simplificação, para a divisão desses dois polinômios? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é produtos notáveis. Então, a gente tem esses três produtos notáveis. Tá? Um, quadrado da soma, o outro, quadrado da diferença, e aqui quando eu tenho o mais e o menos multiplicando. Tá? E aí a gente consegue observar que o nosso numerador e o nosso denominador se encaixam aqui no segundo e no terceiro caso. Né? Observem que aqui a gente tem x ao quadrado e 2 ao quadrado. E quando a gente multiplica x vezes 2 vezes 2, aparece o menos 4x. E o denominador fica ainda mais fácil de observar, porque a gente tem o x quadrado menos 2 ao quadrado. Então, eu consigo reescrever isso como um x menos 2 ao quadrado, dividido por x mais 2 vezes x menos 2. E aí, usando o que a gente já viu no vídeo anterior, a gente pode simplificar esse x menos 2 com esse x menos 2, usando as propriedades de potenciação, né? 2 menos 1 é 1, e aí a gente fica com essa expressão, x menos 1 dividido por x mais 1. E eu não posso mais simplificar, essa é a forma mais simplificada dessa fração algébrica inicial. Porque eu não posso simplificar o x com o x, porque agora a gente tem essa soma e essa subtração. Aqui a gente tinha essa soma e essa subtração, mas a gente transformou num produto. Entre parênteses ficou soma e subtração, mas a gente está com a multiplicação de dois parênteses, né? Dois termos que estão entre parênteses, não tem mais nada somando. Só assim a gente pode simplificar. Não simplifique, não cai na tentação de tentar simplificar o x com o x, tá? E nem o 2 com o 2, porque você vai cometer um erro. Tá? Agora que a gente viu produtos notáveis, a gente vai olhar para a nossa equação lá inicial, a nossa expressão inicial, e tentar dividir esses polinômios. Observe que eu já deixei o denominador igual ao que a gente tinha antes, então eu já sei que a parte de baixo, o denominador, ele é o produto de x menos 2 vezes x mais 2. E a gente sempre está buscando fazer uma divisão exata, que não fique com resto zero, para poder simplificar, porque senão eu vou ficar com mais algum termo ali. Esse termo eu gostaria que fosse zero, para a gente ter só produtos ali na nossa fração. Então, para a gente saber qual é o melhor termo para ser dividido, se eu já tenho ou numerador ou denominador escrito como potência, como produto de polinômios de grau 1, né? De funções aqui de grau 1, eu posso já decidir ou encontrar qual que vai ser esse termo melhor para a gente simplificar, ou se não vai ter nenhum. Como é que eu faço isso? Eu vou analisar aqui o x menos 2. O x menos 2, ele vai ser zero quando? Quando x é 2, né? Se eu coloco 2 menos 2, isso é zero. Será que ele zera esse nosso polinômio do numerador também? Eu vou lá e testo. Substituo 2 ao cubo, menos 7 vezes 2 mais 6. Isso é 8 menos 14 mais 6, que é zero. Se acontecer isso,
o valor de x que zera o numerador também zera o denominador, ou o contrário, né? Que a gente fez zerar o denominador e verificou que zera o numerador, eu sei que esse termo aqui vai dividir esse termo que a gente testou, né? De forma exata, sem resto, tá? Vamos testar o x mais 2. O x mais 2, para a gente zerar, eu preciso colocar menos 2. Então, menos 2 mais 2 é zero. Será que o menos 2 também zera esse termo aqui que está no numerador? Testando, a gente substitui no lugar do x o menos 2 e eu vou ter menos 8 mais 14 mais 6, que com certeza aqui é diferente de zero, né? Na verdade, ele dá 12, então diferente de zero. Significa que se eu dividir o numerador por x mais 2, ele não vai dar uma divisão exata, ele vai dar uma divisão com resto diferente de zero. Mesmo assim, eu vou conseguir dividir, mas não vai ser útil para a gente, principalmente quando a gente for trabalhar com limite, uma divisão que não é exata, tá? E aí também não tem como a gente simplificar. Nosso objetivo é sempre deixar isso aqui mais simplificado possível. E se eu tenho um resto, uma soma ali, eu não vou conseguir fazer essa simplificação. Então, agora que a gente sabe que tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por x menos 2, a gente vai usar o método da chave para fazer essa divisão. Como é que funciona esse método? É o método que a gente aprende lá na escola, de montar a chave, dividir um número. Mesma coisa, só que agora a gente tem variáveis, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas o processo é igual. O que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa chave, onde a gente vai pegar o nosso dividendo aqui, x ao cubo menos 7x mais 6, e vai dividir por x menos 2, que é o nosso divisor. Tá? Aqui vai aparecer o quociente, lá no final a gente vai ter o resto, e se tudo der certo, se a gente fez todas as análises certas, o resto vai ser zero para a gente poder simplificar. Tá? Então, como é que a gente faz o método da chave? A gente vai escolher um termo para colocar aqui no quociente, que quando eu multiplique o x, dá o x ao cubo. Aqui um detalhe, eu sempre coloco os meus polinômios do maior grau para o menor, para facilitar ali a divisão. Então, eu sei que nesse caso precisa ser x ao quadrado, porque x quadrado vezes x é x ao cubo. Só que quando vai lá para a nossa resposta, eu tenho que trocar o sinal, tá? Sempre vai trocar o sinal. E como tem mais um termo aqui, eu preciso fazer essa multiplicação também. Então, x quadrado vezes menos 2 é menos 2x. Quando vai lá para baixo do dividendo, isso é mais 2x ao quadrado. E agora eu vou juntar esses dois polinômios somando. Então, x ao cubo menos x ao cubo vai ficar zero. E esse 2x quadrado eu não tenho com quem juntar ali em cima. Nem o 7x e nem o 6. Então, todos esses que sobraram vão lá para baixo. Sobrou 2x quadrado menos 7x mais 6. E a gente vai repetir esse processo até zerar ou até ficar um polinômio com grau menor do que está aqui no divisor. Então, qual que é o termo que eu tenho que colocar aqui no quociente, que quando eu multiplique x, dê o meu 2x quadrado? Precisa ser o 2x. 2x vezes x é 2x quadrado, só que ele vem aqui para baixo trocando o sinal, menos 2x quadrado. Não esquece de multiplicar pelo menos 2, então 2x vezes menos 2 é igual a 4x. Na verdade, é menos 4, só que vem para cá, positivo. E agora eu vou juntar esses termos. O 2x quadrado menos 2x quadrado cancela. O menos 7x mais 4x fica menos 3x. E o 6 eu não tenho com quem juntar, então ele só desce junto. E por último, o último termo que eu tenho que colocar aqui no quociente para zerar o menos 3x é o menos 3. Então, menos 3 vezes x fica 3x positivo. Vem para cá como 3x e menos 3 vezes menos 2
é 6, vem para cá, menos 6, e aí a gente tem 0 como resposta no resto. Essa divisão, esse método funciona para qualquer polinômio, sempre um polinômio de maior grau aqui no dividendo e o de menor aqui no divisor, mas eu posso repetir esse método sempre. Quando a gente tem um resto zero, o nosso dividendo vai ser igual à multiplicação do divisor com o quociente. Se o divisor, se o resto aqui for diferente de zero, o dividendo vai ser a multiplicação do divisor com o quociente mais o resto. Por isso que a gente procura sempre resto zero. Logo, a gente vai colocar o x menos 2 aqui no nosso numerador, vezes x quadrado mais 2x menos 3. E aí, a gente consegue simplificar o x menos 2 com o x menos 2, ficando só com o x quadrado mais 2x menos 3 dividido por x mais 2. E a gente já sabe que para zerar o x mais 2 precisa ser o menos 2. E o menos 2 não zera o nosso numerador, então não tem mais o que fazer. Essa é a única simplificação que a gente consegue fazer para essa fração algébrica, para essa divisão de polinômios. Esse seria o método da chave. Como é que a gente vai fazer pelo método de Briot-Ruffini, tá? O método de Briot-Ruffini, ele é um pouco mais restritivo. Ele só funciona para divisão quando a gente está falando de uma divisão de nosso divisor ali tem grau 1, tá? O método da chave, ele é mais abrangente, ele funciona para qualquer polinômio. O Briot-Ruffini não, ele funciona só para quando a gente está dividindo por x menos 2, por exemplo, que é um polinômio de grau 1. Só que quando a gente for calcular limite, é isso que nos interessa. E ele é mais prático, tá? Ele é mais rápido de ser feito. Então, como é que a gente monta o Briot-Ruffini? Eu vou montar aqui esse esquema. O primeiro termo que eu vou colocar aqui é o número que zera esse cara aqui que a gente quer zerar. Então, 2. Tá? Pode ser qualquer valor, nesse caso, 2. E depois aqui em cima eu vou colocar todos os coeficientes que estão multiplicando o meu polinômio. Quem está multiplicando x ao cubo? 1. Quem está multiplicando x quadrado? Não pode esquecer, tá? 0. Quem está multiplicando o x? Menos 7. E quem está multiplicando o 6, a constante, né? É o próprio 6. E agora vem o método. O método consiste, primeiro eu vou baixar o 1, esse é o único que fica assim, a gente baixa o 1, e os outros a gente vai fazer o seguinte processo, vou multiplicar por 2 e somar pelo próximo, então 1 vezes 2 é 2, mais 0 é 2. 2 vezes 2, 4, menos 7, menos 3, menos 3 vezes 2, 6 negativo, mais 6, 0. E aí a gente tem os mesmos termos que a gente tinha anteriormente, né? O x menos 2, que foi o nosso dividendo aqui, nosso divisor, né? O dividendo, então, eu vou trocar pelo divisor vezes o quociente, que é o x quadrado mais 2x menos 3, que é exatamente igual ao que a gente encontrou pelo método da chave, e o resto é o zero, que era o que a gente já sabia. E aí, de novo, eu simplifico x menos 2 com x menos 2 e fico com x quadrado mais 2x menos 3 dividido por x mais 2. Se você gostou desse assunto, curte, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem novidade. Desejo você muito sucesso nos seus estudos. Até a